Olá pessoal, bom dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e é uma atualização sobre o pente fino, chamado pente fino, mas nada mais é do que uma revisão administrativa que já está acontecendo desde 2019. Isso não é novo, certo? Isso é apenas uma varredura do INSS que vem ocorrendo desde o ano de 2019 e parte dessas revisões já deveria ter sido em 2020. Por conta da pandemia, foi adiada, né? E tem essa previsão. Está saindo nos sites essas informações com esta previsão para agosto. Porém, não tem nada concreto sobre esse assunto. Não há informação do presidente do INSS sobre esse assunto. A previsão é para ser, no caso do auxílio-doença por incapacidade temporária e BPC, certo? E também está havendo um reenvio de cartas, certo? Para notificação das pessoas que está sendo aí analisada também, feita a revisão também dos seus processos, que começou em 2019, certo? E já está em 2020 esse processo sobre a revisão, né, das pensões por morte e algumas aposentadorias, principalmente rurais, certo? Então, isso já está acontecendo, está sendo reenviado essas cartas. Segundo dados, foram 1.700.000 benefícios com suspeita de irregularidades, documentos faltando, certo? E apenas 700.000 foram convocadas. Então, está sendo aí enviadas essas cartas, certo? Porém, é revisão para possíveis irregularidades, falta de documentos, certo? Atualizações de cadastro, certo? Ponto. No segundo ponto que eu vou abordar aqui é sobre esse tal pente fino, né, que está causando um furor. Aí ontem foi muitos comentários deixados aqui no meu canal e eu estou aqui atualizando, deixando vocês aí com acalmar, de certa forma, o coração de vocês, certo? Por quê? Olha só o que diz o site Extra, que foi publicado no dia 11 de junho de 2020, certo? Que trata sobre esse assunto do pente fino. A previsão do pente fino em benefícios por incapacidade põe em rota a colisão de peritos do INSS e INSS, peritos federais e INSS. Por quê? Porque o INSS quer fazer a convocação para perícias médicas e peritos não concordam nesse tempo de pandemia, nesse momento que estamos vivendo agora em 2021, certo? E o INSS quer fazer essa revisão tanto de forma presencial quanto de forma administrativa, mas é apenas previsões. Não tem nada certo, nada comunicado partido do INSS, que fique bem claro aqui. Quanto ao começo, né, dessa revisão para as pessoas com incapacidade temporária e BPC, que seriam convocados, ou a previsão para que seja convocado a partir de agosto, também não tem nada certo, não há data nem previsão nenhuma, é apenas suposições, certo? Olha aqui o que diz o site, que deixa bem claro, certo? Eu vou ler um pouco o conteúdo aqui para que esclareça alguns pontos de dúvidas. Bom, a secretaria informou ainda que o programa de revisão de benefícios por incapacidade, no caso incapacidade temporários, está previsto na Lei 13.846 e atende ao monitoramento dos órgãos de controle. O objetivo é evitar pagamentos indevidos
que honorem aos cofres públicos social. A legislação garante ao INSS a revisão de benefícios com suspeitas de irregularidades de tempos em tempos. Então, isso é normal dentro do setor administrativo do INSS, certo? Abro aspas. É importante destacar que esses atendimentos serão agendados apenas a partir de agosto, em horários extraordinários, e não haverá prejuízo para as perícias já agendadas, informou em nota. O tempo médio entre agendamento e realização desses exames médicos, segundo a secretaria, está em 39 dias. O dia que você agendou e o dia que você irá fazer a perícia. Isso se de fato o programa entrar em vigor, certo? Que fique bem claro. Vamos lá. Os benefícios por incapacidade temporária, antes chamado auxílio-doença, concedido há mais de 6 meses, que não tenha data para concessão ou para cessação, para terminar, certo? Estipulado ou indicação de reabilitação profissional, estarão na mira do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Pretende realizar a partir de agosto previsão. As regras e as exigências ainda, presta atenção, as regras, certo? E as exigências ainda não foram divulgadas. Se não foram divulgadas, pode ser em agosto, pode ser em setembro, pode ser em outubro, é apenas previsão, certo, pessoal? Olha só, divulgadas, mas como o órgão faz sistematicamente esse tipo de revisão, o site, como os segurados devem, segundo o site Extra, os segurados devem se preparar para evitar suspensões dos seus pagamentos ou bloqueios, certo? Então, olha só. Procurado, presta atenção, procurado. O INSS informou que, abro aspas, preste atenção, os detalhes serão divulgados oportunamente, fecho aspas, mas, a julgar pelas revisões anteriores, o Instituto notifica aos segurados por carta física e virtuais, pelo aplicativo dos Correios, e quem recebe a correspondência deve cumprir uma série de determinações que pode ter prazos de até 60 dias. O prazo normal é 30, mais 30 se você pedir essa prorrogação, para apresentar as documentações que comprove o seu direito a esse benefício, como, por exemplo, endereço, telefone, e-mail, tendo atualização para que o Instituto consiga entrar em contato, caso seja necessário. O segurado perde o prazo e o benefício é suspenso se não responder à exigência. A orientação é da advogada Cristina Ceredo, que fez a lista com os 10 passos a seguir para evitar surpresas negativas do INSS, né? Então, depois eu vou trazer essas informações aqui para vocês, mas a palavra-chave é: não tem prazo, é uma previsão para agosto, também pode não ser, e segundo dados do INSS, os detalhes serão divulgados oportunamente. Então, não deixou nem sequer uma possibilidade de ser em agosto. Pode ser depois, pode não ser, certo? Então, estar definido para agosto, eu não encontrei isso em site nenhum. Então, a gente precisa trazer a notícia, sim. Precisa ter responsabilidade maior ainda. E precisa saber que estamos lidando com pessoas que têm aposentadorias, que têm pensões, que têm benefício LOAS, que são idosos acima de tudo, que são deficientes, certo? Então, precisa ter cuidado
nas postagens que a gente coloca para não trazer preocupação ainda mais para essas pessoas que já sofrem tanto diante das coisas que estamos vivendo nesse ano de 2021. Tá certo? Esclarecido? Não há previsão, certo? Segundo o INSS, vai ser divulgado no momento oportuno, certo? Então, não falou nada concreto sobre esse assunto. Esclarecido? Atualizado? Então, meus amigos, fique calmo que tudo na hora vai ser esclarecido. Vocês vão saber e qualquer novidade estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço e até lá!